Olá a todos, meu nome é Leandro Ouriques, sou aluno do Programa de Engenharia de Sistemas e Computação da Copa UFRJ, estou inscrito na linha de pesquisa de Engenharia de Dados e Conhecimento. Nessa linha, faço parte do laboratório LUDES, coordenado pelo professor Geraldo Chechel. O LUDES tem como finalidade analisar metodologias de desenvolvimento de jogos e como aplicá-los para ajudar a sociedade, indo em direção à criação de jogos com propósito. Posso citar 3 pesquisas do laboratório, né? Seria como produzir jogos e jogos digitais, como produzir jogos com propósito e como aplicar os conceitos de jogos em outras atividades da vida real, né? A minha pesquisa se insere no contexto de jogos com propósito, também chamado de jogos sérios. O estudo acadêmico dos jogos comumente os classifica em jogos de entretenimento e jogos sérios. Os jogos de entretenimento são os jogos que costumamos jogar desde crianças, né? Os jogadores são atraídos por esses jogos para simplesmente se divertirem. Os jogos sérios, o propósito não é a diversão, e sim o aprendizado, o treinamento, né? A capacitação dos jogadores, né? Os jogos sérios permitem que os jogadores não apenas aprendam, mas também demonstrem na prática o que aprenderam, né? Os jogos sérios têm sido aplicados em várias áreas, tais como empresarial, né? A questão dos jogos de negócio, educação, governo, saúde e militar. A minha pesquisa está relacionada ao contexto militar, porque sou analista de sistemas e funcionário civil da Marinha do Brasil. Trabalho no desenvolvimento de projetos de software para a Marinha. O objeto de estudo da minha pesquisa de doutorado são os jogos de guerra, que podem ser definidos como modelos ou simulações de guerra que não envolvem o emprego de forças militares reais. Os jogos de guerra possuem cenários, regras, objetivos, jogadores, decisões e também a incerteza e a probabilidade pode estar presente. Os jogos de guerra podem ser praticados em um tabuleiro, um mapa, numa carta, ou em jogos digitais, computadores. Neste caso, há modelos e algoritmos que realizam cálculos de movimentos e resultados de combate, ou até mesmo simulam a condução do conflito. Os jogos de guerra eles podem ser classificados em jogos didáticos e analíticos. Os jogos didáticos, o objetivo é analisar as decisões que os jogadores tomam durante a sequência de eventos do jogo. Nesses jogos, quem irá vencer ou perder não é o mais importante, e sim as decisões tomadas pelos jogadores. Os jogos analíticos simulam as estratégias ou ações que os jogadores planejaram previamente. Assim, pretende-se analisar a eficácia desses planejamentos. A Marinha já possui expertise em projetos de condução de jogos de guerra, que são realizados no Centro de Jogos da Escola de Guerra Naval, no Rio de Janeiro. Contudo, os jogos são realizados mais no nível tático, que foca nas batalhas realizadas em uma pequena área de atuação, em um curto espaço de tempo e quando há o contato direto com o inimigo. O objetivo dessa pesquisa é analisar a aplicação dos jogos de guerra em um cenário mais abrangente, que é representado pelo nível operacional, que compreende a análise de operações militares em uma maior região de atuação, em períodos de dias a meses, incluindo as unidades de combate dispostas nessa região. E identifiquei algumas oportunidades de pesquisa que poderiam incluir algoritmos e técnicas de inteligência artificial para serem aplicados no contexto dos jogos didáticos, ou jogos analíticos, como, por exemplo, análise de decisões, recomendações de decisões, geração de caminhos a serem percorridos, geração dinâmica de eventos para animar o jogo, modelagem de previsão de movimentos, modelagem para indicar o possível resultado dos combates. Os dados gerados nos jogos poderiam ser usados como entradas de algoritmos de aprendizagem de máquinas para expandir a quantidade de dados disponíveis ou atualizar ou validar os modelos já existentes. Também agentes inteligentes poderiam ser implementados para jogar o jogo de guerra, que nesse caso assumiriam o papel de forças amigas ou de inimigas. Além disso, uma solução de uma análise ou mineração de dados também poderia ser proposta para auxiliar a análise do jogo, um debriefing. Esta análise ocorre após a execução do jogo, onde um grupo de controle, ou seja, os juízes do jogo, avaliam as decisões dos jogadores e do próprio jogo. Bom, minha pesquisa até agora envolveu uma revisão da literatura em jogos de guerra, onde aprofundei meus conhecimentos sobre o assunto, e a construção de modelos conceituais para representar as principais características e elementos dos jogos de guerra. Meus próximos passos serão escolher o problema que irei analisar no doutorado, dentre essas oportunidades de pesquisa que identifiquei, e elaborar propostas de exame de qualificação. Bom, se você que assistiu esse vídeo se interessou pela pesquisa que eu mencionei, pode entrar em contato conosco pelos e-mails ourix@cos.ufrj.br ou chechel@cos.ufrj.br.